Muito obrigada, professora Reu, por essa linda homenagem. Pessoal, então eu vou passar a palavra para Marina. Então, Marina, pode começar, dar início a essa palestra. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Jaqueline, pela abertura. Obrigada, Reu, por essa linda homenagem. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Então, eu sou Marina, professora do apoio pedagógico da escola. Estou na escola há 4 anos. Atuo no ensino fundamental e no ensino médio. Eu sou formada em pedagogia social, tenho licenciatura em pedagogia e atualmente estou cursando psicologia. E sou ex-aluna também, estudei lá na Steiner. Você já vê minha tela? Sim, dá para ver direitinho. Então, ó, qualquer coisa, se eu travar, vocês me falam, porque às vezes a coisa aqui dá uma enganchada. Muito bem. Então, nosso tema é saúde mental na pandemia. Eu queria começar com um verso. Eu vou ler para vocês. O coração é a chave do mundo e da vida. Vivemos nessa condição desamparada para amar e para estar compromissado com outros. Através das imperfeições, nós nos tornamos capazes de receber ajuda ou influência dos outros. Nessa influência alheia está a finalidade. Assim, o Cristo é, deste ponto de vista, certamente a chave do mundo. Muito bem. Para começar, eu queria trazer uma imagem que eu escutei de um psiquiatra quando ele estava falando justamente dessa questão da saúde mental na pandemia. Então, ele fala, imagina como se fosse um porto com muitos barcos, e aí bate um vento mais forte, aí aqueles barcos que não estavam muito firmes, dão uma cambaleada, racha uma coisa aqui, a vela cai ali, precisam de um conserto. Agora, imagina que veio um furacão, e aí isso acontece com muitos barcos, aqui até aqueles que estavam firmes dão uma quebrada, alguns se mantêm firmes, mas muitos são afetados. E aí ele comparou isso assim, né, a ventania seriam os desafios da vida cotidiana, e o furacão seria a pandemia, né, que veio e afeta muita gente de formas diferentes. E aí eu queria trazer também começar... Ai, deixa eu tirar esse negócio daqui, calma aí. Eu não consigo tirar? Consigo. Vocês veem? Bom, tudo bem, depois aqui em cima. Com o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, né? Que o conceito vai além da mera ausência de doenças. Só é possível ter saúde quando há um completo bem-estar físico, mental e social. Então, a gente fala de saúde mental, né, que é o termo que está aí no mundo, mas a gente sabe, inclusive, pelo olhar da antroposofia, que uma coisa não anda sem a outra, né? O físico, o emocional, o mental, o social, tá tudo junto. Ele tá demorando um pouquinho para passar o slide, a gente vai ter que ser paciente, daqui a pouco ele engrena. Eu vou abrir aqui em paralelo a apresentação. Tá calma nessa hora, um segundo. Não tá passando o slide para mim. Tudo bem. Tá, vamos lá. Então, o que muitos estão falando hoje, em relação a isso, eles chamam de pandemia oculta. Né? Então, eles fizeram pesquisas, se basearam em pesquisas de pandemias anteriores, como a SARS, por exemplo, e nessas pesquisas eles observaram que teve um aumento de 30% nos casos de depressão, ansiedade e estresse pós-traumático. Né? E o que eles encontraram também nessas pesquisas de pandemias anteriores? Que as implicações psicológicas são maiores do que as médicas. Né? Em número de pessoas afetadas, então, você pega o número de quem pegou o coronavírus, por exemplo, um número maior vai ser afetado pela questão de saúde mental, né, por conta da pandemia. Um número maior de afetados e serão afetados por mais tempo, né, isso que eles descobriram em pesquisas anteriores. Ai, gente, não tá passando slide, meus slides estavam tão bonitos. Calma aí, eu vou tentar descompartilhar e compartilhar de novo, tá? E aí, já tem... Calma aí, um segundo, rapidinho. Compartilhar de novo, vamos ver se agora vai. Certo. Isso aqui eu já falei.
Então, e aí já tem pesquisas com Covid-19. Então, eles fizeram uma pesquisa com 1.300 médicos de saúde mental do Reino Unido, e 43% deles já viram aumento em casos urgentes, né, em relação à saúde mental. Estudo na China também em relação ao Covid-19, com 1.210 participantes, 194 cidades, né, na época do estágio inicial ali da pandemia, eles observaram sintomas moderados a severos de ansiedade, então aumento de 28,8%, aumento de depressão, 16,5%, e de estresse, 8,1%. E também tem outros desdobramentos negativos que já estão sendo constatados na pandemia, que é o aumento do uso de substâncias entorpecentes e o aumento de violência doméstica. Ele não vai passar de novo, tudo bem? Então, a previsão para a questão do Covid são as mesmas das pesquisas das pandemias anteriores. E aí, os grupos de risco, né, dessa pandemia oculta, entre aspas, são os profissionais de saúde, que estão ali na linha de frente, lidando com esse estresse, os idosos, por serem aí um grupo de risco, pessoas com questões de saúde mental pré-existentes, e pessoas em situações de conflitos e crises, e as crianças e os adolescentes. Né? E aí, quando a gente... Ai, que pena que não está funcionando isso. Tudo bem. E aí, quando a gente começa a pensar, né, quais aspectos da pandemia podem afetar a saúde mental? Muitos a gente já deve estar sentindo na pele, né? Só que quando eu listei todos eles, dá até um susto, assim. Então, né, a mudança abrupta de rotina, a gente sabe o quanto o ritmo e a rotina são importantes. O isolamento social, e aí eu queria fazer um parênteses para adolescência, né? Porque a gente sabe que o contato com os amigos nessa época segura muito a onda ali, as angústias dos jovens. Que mais? A preocupação com a questão econômica, né? Insegurança, muita gente perdendo emprego, enfim. O excesso de tempo nos eletrônicos e nas redes sociais também pode impactar na depressão, ansiedade, distúrbio do sono. Então, o que acontece? Tudo tá, não tudo, mas a maioria agora está nas telas, né? O nosso estudo, o trabalho, o social, o lazer, né? Quando você vai falar com alguém, você usa tela, quando você vai, o lazer do confinamento, muitas vezes está na tela, isso também prejudica a saúde mental. O fato de que qualquer um está vulnerável a pegar essa doença, isso também traz bastante insegurança. A ambivalência das autoridades, então a gente sabe muito bem, cada hora um fala uma coisa e fica difícil saber como agir. As incertezas, preocupações, inseguranças de maneira geral, e tudo isso traz um contato próximo com a morte, né? E aí, em relação às crianças e adolescentes, que possíveis respostas a gente pode observar, né, no comportamento? Então, crises de angústia, irritabilidade, tristeza, alteração de apetite e sono, e dificuldade de concentração, né? Então, é comum a gente escutar que eles estão tendo dificuldade de se concentrar, de focar na aula online, né? Isso faz parte do momento que a gente está vivendo. E o que é importante, pensando principalmente nas crianças e nos jovens, né? Eles terem espaço para expressão livre, né? Para desenhar, para pintar, para conversar, para falar sobre o que está sentindo, sobre o que está vivo dentro deles. Né? Com as crianças a gente pode usar histórias, brincadeiras. Muito importante esse espaço nesse momento. E aí eu vou trazer um pouco, dentro desse tema, as 3 principais questões que aparecem: a ansiedade, depressão e o transtorno do estresse pós-traumático. Vou falar um pouquinho de cada um. Então, ansiedade, só para diferenciar, né? Tem a ansiedade natural, que eu escutei essa frase de um psiquiatra, achei ótimo, que é igual a apêndice, todo mundo tem, só em alguns que dá problema, né? E aí, quando dá problema, é o transtorno de ansiedade generalizada, que é caracterizada pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente, de difícil controle, perdura por 6 meses no mínimo e vem acompanhado por 3 ou mais dos seguintes sintomas. Então, inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular, perturbação do sono. Tem mais: coração acelerado, respiração ofegante, ruminação de pensamentos, preocupações excessivas, medos cotidianos se tornam excessivos. Então, eu paro de fazer as tarefas do dia a dia e não consigo fazer as coisas que eu quero fazer. Então, afeta o estudo, afeta o trabalho, a vida social. Isso é sempre um fator para descobrir se a coisa tá séria, né? Quando afeta o dia a dia, as atividades, a pessoa não consegue mais fazer.
Então, o nível de ansiedade ele é desproporcional aos acontecimentos, causa muito sofrimento. E aí, alguns dados que eu achei interessante, que o Brasil é oficialmente o país mais ansioso do mundo, né? Somos 18,6 milhões de brasileiros convivem com transtorno de ansiedade. E aí o Dr. Bleich, que para quem não conhece é um psiquiatra antroposófico, bastante famoso aí na nossa comunidade escolar, ele teve uma live da Sociedade Antroposófica sobre questões, desafios psíquicos da pandemia, e ele trouxe esse dado, que nos anos 70 ele tinha um paciente com questões de ansiedade e crise de pânico, e hoje em dia ele tem 3 ou 4 por dia. E aí vamos falar um pouquinho da depressão. Então, de novo, né, tem a tristeza, que faz parte do dia a dia, e aí também queria fazer um parênteses que hoje em dia parece que a gente precisa dar espaço, né, para os sentimentos desconfortáveis, porque principalmente com as redes sociais, né, fica aquela coisa de a gente tem que estar feliz sempre, tem que estar tudo bem sempre, e não é bom estar triste. E a gente tem que lembrar que tem uma frase que eu gosto que é tá tudo bem não estar tudo bem, né? Tem até um termo usado hoje em dia que chama positividade tóxica, essa pressão por estar bem o tempo inteiro. E a gente não dá espaço para tristeza, por exemplo, que é uma vivência importante. E a gente sabe que aquilo que a gente não deixa sair não nos faz bem, né? Mas aí tem a depressão, que é doença psiquiátrica crônica e recorrente, que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim. Então, a depressão é quando a tristeza não passa. E aí, os sintomas, né? Estado deprimido na maior parte do tempo, interesse e prazer diminuídos, alteração de peso, então ou ganha muito ou perde muito peso, mesma coisa com sono, ou dorme muito ou não dorme nada. Fadiga ou perda de energia constante, culpa excessiva, né? Sentimentos permanentes de culpa e inutilidade, dificuldade de concentração, então tem uma habilidade diminuída para pensar ou para se concentrar, ideias suicidas, então pensamentos recorrentes de suicídio ou morte, baixa autoestima, alteração da libido, isolamento excessivo e diminuição do interesse por atividades que sempre gostou. E alguns dados também da depressão, né? Ela afeta 5,8% da população brasileira. E a depressão atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. Ela pode ser leve, moderada ou grave, né? Quando é leve, geralmente um processo, por exemplo, de psicoterapia já dá conta. Já quando é moderado ou grave, muitas vezes envolve também um tratamento psiquiátrico e às vezes até com medicação. Pode ocorrer em qualquer fase da vida, na infância, adolescência, maturidade ou velhice. E aí o diagnóstico precoce é o melhor caminho para colocar a vida nos eixos outra vez. Então, quanto antes aquela pessoa é cuidada, quanto antes aquilo é olhado e tratado, melhor, né? E aí, mais alguns outros dados sobre a depressão. É a principal causa de incapacidade em todo o mundo. É resultado de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos. E cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. E é a segunda principal causa de morte de pessoas com idade entre 15 e 29 anos. E agora ele travou de novo. Um segundo. Deixa eu achar aqui onde eu estou. Certo. Ai, queria tanto essa próxima imagem. Tudo bem. Eu trouxe uma imagem que a psicóloga antroposófica Sandra Shirbulov trouxe também na live da Sociedade Antroposófica. E ela traz assim, pensar, o sentir e o querer, né? Pelo olhar da antroposofia, o pensar saudável, né? Aqui o neurosensorial seria uma área fria. Aqui o sistema rítmico, né? Coração, pulmão, o sentir seria uma área morna. E os membros do querer, do fazer, seria uma área quente, né? O calor está nos membros. E o que acontece é quando esse calor que deveria estar nos membros, no metabólico motor, ele sobe, ele causa ali a ansiedade, né? A respiração acelerada, a ruminação de pensamentos, a dificuldade de pensar com clareza, né? A cabeça quente. E o oposto também acontece quando esse frio que deveria estar aqui no neurosensorial desce para os membros, tem aquela paralisação, aquela apatia típica da depressão. E agora vamos falar do transtorno do estresse pós-traumático.
Então, é um distúrbio da ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais, em decorrência da pessoa ter sido vítima de algum trauma relacionado ao risco de vida, né? Então, ameaça à vida, né? Então, assim, é uma ansiedade que vem de um trauma que a pessoa vivenciou. Ou ela vivenciou, ou ela está próxima de alguém que vivenciou aquilo. Então, os sintomas, né? Eles podem levar meses ou anos para aparecer, e aí eles se dividem em 3 grupos. Um deles eles chamam de reexperiência traumática, quando a pessoa tem aqueles flashbacks, aqueles pesadelos com o que aconteceu. Essa aqui era a imagem que eu tinha falado antes. E agora a gente está aqui. Então, tem a reexperiência traumática, quando, né, pesadelos e a pessoa revive o trauma. Tem a esquiva ao isolamento social, então ela evita de ir a lugares ou pessoas que, de alguma forma, vai associar com a experiência traumática. E a hiperexcitabilidade psíquica e psicomotora, então taquicardia, sudorese, tonturas, dor de cabeça, distúrbios do sono, dificuldade de concentração, irritabilidade e hipervigilância. Vou de novo. Tudo bem, então vamos lá. Entre 15% e 20% das pessoas que passam por algum trauma, elas vão desenvolver esse transtorno. De novo, né, quanto antes se busca ajuda, melhor é a resposta ao tratamento. E é isso que a pedagogia de emergência faz, né? Eles tentam ir rápido para o local onde aconteceu alguma catástrofe, alguma coisa traumática, e eles fazem um trabalho ali com as pessoas, principalmente com as crianças, né? Baseado em arte, em ritmo, em brincadeiras sociais, para tentar, porque quanto antes você age, mais chances tem daquilo não virar algo a longo prazo, né? O transtorno do estresse pós-traumático depois vai ser algo para ser tratado a longo prazo, mas se você age logo depois, tem chances de que isso não vire algo mais sério. E uma informação que eu achei bem interessante é que as pessoas que assistem excessivamente a catástrofes pela televisão, por exemplo, elas também podem desenvolver esse transtorno, mesmo elas não tendo vivenciado o trauma em si. Tudo bem? E aí, pensando no contexto da Covid-19, né? Então, as pessoas que foram entubadas têm 30% mais chance de desenvolver isso, porque elas têm uma relação com o fato de ser entubada, de estar ali, né, numa situação estressante para o corpo. Uma pesquisa realizada na China mostrou que até 20% da população local já apresentam sinais de estresse pós-traumático após a crise do Covid. E aí, o grupo de risco nesse sentido é quem pegou ou quem esteve próximo a alguém que pegou, porque estava próximo dessa ameaça à vida. Tudo bem, travou de novo, mas aqui eu vou ter que mostrar a imagem, porque eu trouxe 2 slides da pesquisa que foi feita com as escolas, com as famílias da nossa escola. Então, 60% responderam a pesquisa, significa 498 respostas, e a pergunta era: você percebe em seu filho algum dos sintomas abaixo descritos, né? Então, dá para ver aqui um pouquinho, insônia tem um pouquinho, dificuldade para lidar com a luta um pouquinho, muitos aqui, esse laranjão, disseram que não, né, não observaram nenhum dos sintomas, aí vem uma barrinha um pouquinho maior da letargia ou muita agitação, aí uma barrinha maior de novo da ansiedade, insegurança, tensão, acho que esse é o que mais apareceu. Depois vem de novo preocupação com sintomas e riscos do Covid, e a tristeza e desânimo também, como uma barrinha maior aqui. Aqui o número, né, das respostas. E aí, a gente vou ter que ficar fazendo isso, desculpa, de descompartilhar e compartilhar, porque essas imagens específicas dos gráficos, eu acho que não faz sentido falar, eu tenho que mostrar. Então, aí tem esse gráfico PITS aqui, você percebe em seu filho algum dos sintomas abaixo descritos? Então, aqui, né, esse cinzinha, 40% não responderam à pesquisa, então não sabemos. Aí, 28% observam algum daqueles sintomas do slide anterior e 32% não observam nenhum dos sintomas. Na pesquisa que todo mundo recebeu por e-mail, esse resultado, esses gráficos todos têm mais slides detalhados um pouco do infantil, fundamental e ensino médio, tá bom? Bom, aí agora vamos falar um pouco do outro lado, né? A pergunta da salutogênese. De onde vem a saúde e como ela pode ser fortalecida? Então, isso também vem da palestra da Sandra Cherbulow, psicóloga antroposófica, né? Ela fala que
o corpo etérico é o principal ali, pensando na saúde integral, né? Porque ele que faz o equilíbrio ali entre o físico e o astral, faz a ponte para preparar para o eu poder ancorar, né? Então, se o etérico está desequilibrado, a gente vai ver, vai aparecer questões aí no corpo astral e no corpo físico. E aí, o que a gente pode fazer para se cuidar, né? Para prevenir essas questões todas de saúde mental? Então, atividade física regular, isso assim é o que sempre eles falam em primeiro lugar, psicólogos, psiquiatras, médicos. Então, é eficaz no combate e na prevenção dessas questões de saúde mental. Cuidar do sono, alimentação saudável, rotina e ritmo, nessa respiração do corpo e do nosso dia a dia. O afeto, né, o calor, a confiança. Evitar excessos de informações, isso também tem sido muito falado. Eles chamam de infodemia. Quando você é muito bombardeado por informações, isso realmente prejudica a saúde. O contato com a natureza é muito recomendado. E aí, um parênteses que, para quem não consegue, né, o contato com a natureza mais intenso, pode ser um cuidar de uma planta em casa, até a imagem, você vê a imagem da natureza, isso já tem um benefício para a saúde mental. Aí, atividades prazerosas, né, relaxar e distrair a mente, tomar sol. A pressão pela produtividade pode atrapalhar também. E aí vem a pergunta, né, como está o seu sono? Já tem um estudo que 1 a cada 5 pessoas tem apresentado diminuição da qualidade de sono durante a pandemia. Ele travou de novo. Ai, senhor, tudo bem. Aí, ainda nesse assunto, né, de onde vem a saúde e como ela pode ser fortalecida. Então, arte e espiritualidade são os 2 pilares que sustentam esse momento difícil. Isso foi uma fala da Rosa Prado, terapeuta artística, também falou na live da Sociedade Antroposófica. Manter os cuidados anteriores. Então, quem fazia alguma terapia, algum cuidado, muito importante manter nesse momento. Conexão com pet, isso também tem sido indicado, e o número de adoções de pet aumentou muito na pandemia. Meditação e atividades de relaxamento. Aí o Dr. Blythe também trouxe na fala dele aspectos do espírito, né? A pergunta, como nos preenchemos nesse momento? Então, a filosofia e a religiosidade ajudam, né? Os valores de fraternidade também ajudam. E ele falou um pouco dos estudos que mostram que fazer o bem faz bem, né? Isso é importante a gente lembrar também. Ok. Calma aí. Certo, e agora encaminhamentos. Quando buscar ajuda? Então, observar os sintomas mencionados, observar a intensidade e a duração dessas reações. E o que todos falam, né, psiquiatras e psicólogos, quando há um sofrimento que está prejudicando o dia a dia da pessoa, as relações, o estudo, o trabalho. E quando a pessoa não consegue modificar a situação, é como se a emoção estivesse no controle, no comando. E aí, assim, cada caso é um caso, lógico. A gente, na escola, a gente sempre indica, né, médicos antroposóficos, psiquiatras antroposóficos, porque a gente sabe que tem um olhar global para o ser humano e vai olhar para o todo da vida daquele ser, né? Então, ainda mais quando se fala de saúde mental, hoje em dia é um assunto muito delicado, tem toda uma questão polêmica com a medicalização, ainda mais com crianças e jovens, então é delicado, né? Um olhar de um psicólogo também pode ajudar, tem outras terapias que podem ajudar, isso geralmente vem da indicação do médico que tem ali o conhecimento mais amplo daquele ser. E aí, no contexto da nossa escola, o apoio pedagógico tem feito esse trabalho junto aos tutores, aos professores de classe, né, de ajudar a ter um outro olhar em conjunto com o professor, ter um olhar para aquele aluno que às vezes desperta uma preocupação no tutor ou no professor de classe. E aí sempre a gente procura trabalhar com essa parceria, né, entre a escola, a família e os profissionais envolvidos. Às vezes não tem um profissional externo, a gente tem um olhar mais, vários olhares ali para aquela criança, para aquele aluno, às vezes a gente sugere, né, um olhar de um psicólogo também ou de outro profissional. E aí só um parênteses também, né, que a psicoterapia, ela pode ser uma medida de prevenção, né, a gente precisa esperar chegar num ponto muito crítico para procurar uma ajuda especialista, né, ela pode ser, sim, também uma questão de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de autocuidado também, né, e a psicoterapia online tem eficácia comprovada, né, o Conselho Nacional de
de psicologia fez, assim, facilitou o processo de autorizar a psicoterapia online por conta da demanda da pandemia e da importância desse trabalho na situação de hoje. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela, né, gente? Bom, espero que sim. Bom, e eu escutei essa frase também de um psiquiatra falando sobre o assunto na pandemia. Ele falou, é melhor procurar ajuda e não precisar do que precisar e não procurar ajuda. Acho que é bem por aí. Bom, acho que é isso, assim, resumidamente. Tem um monte de referências para quem quiser depois se aprofundar, posso passar. E é isso. Escutei essa frase também de um podcast falando sobre o assunto, que o psicólogo falou, haverá de ter fragmentos de beleza em tudo isso. Eu achei que queria terminar um pouco com isso. Tô no meu tempo, hein? E aí, calma aí, deixa eu descompartilhar a tela. E aí, com isso, eu passo a palavra para a Florência, que vai falar um pouco sobre resiliência. Então, obrigada, Marina. É um prazer dividir esse encontro com minha colega diária. Então, para quem não me conhece, né, eu sou terapeuta ocupacional, também trabalho na área do apoio pedagógico com a Marina, a Adriana, a Lilian. Nós temos parcerias com professores da escola também, com a professora Soninha, com a Marisa. E o que eu queria trazer para vocês, para complementar o que a Marina já trouxe, né, desse olhar maior, acho que talvez para esses 3 grupos grandes da ansiedade, os quadros depressivos e os sintomas de estresse pós-traumático, era um conceito que tem sido bastante trabalhado pelos neurologistas, psiquiatras, psicólogos que se ocupam do transtorno pós-traumático, que é o conceito de resiliência. Esse conceito, ele começa a ser estudado na década de 50, a gente tem 2 campos de estudo, mais ou menos, desse conceito. Um deles tem a ver com pesquisas que foram realizadas com sobreviventes do Holocausto. Então, essa percepção de que, submetidos a uma situação extrema, né, de violência, de risco de vida, algumas pessoas voltavam não para a sua vida anterior, né, estavam profundamente modificados pela experiência pela qual eles tinham passado, mas tinham condições de retomar o seu crescimento pessoal, às vezes formar novas famílias, retomar o âmbito do trabalho, enquanto outras pessoas não conseguiam fazer isso. Esse é um bloco desse trabalho que foi realizado, e um outro bloco de pesquisas foi feito por uma pesquisadora, que eu vou olhar o nome dela, chamava Amy Werner, em 1950, que durante muito tempo fez uma pesquisa no Havaí com jovens que tinham passado na sua infância ou na juventude por situações de violência e de abuso muito significativas. Então, ela acompanhou esse grupo de crianças e de jovens durante um tempo, e aí ela conseguiu voltar 30 anos depois, e a partir da formação dela, como psicóloga estudiosa da sociologia, ela esperava que dentro desse grupo de jovens, muitos tivessem crescido para se tornarem adultos violentos, com dificuldade de estabelecerem relações afetivas, de conseguirem estabelecer relações familiares, ou de se inserir de uma forma produtiva num trabalho, numa ocupação. E uma parte significativa dessas crianças e jovens, de fato, teve muita dificuldade, como era previsto, pela infância que elas tinham tido, mas, surpreendentemente, 28% dessas crianças e jovens cresceram para se tornarem adultos com vínculos familiares fortes, com boas relações afetivas, com trabalho significativo. Então, o foco da pesquisa dela foi se perguntar o que fazia com que as pessoas submetidas a uma situação de estresse muito grande conseguissem superar essa situação e não ficassem aprisionadas por esse evento traumático. Então, é a pergunta que todos nós nos fazemos agora. A Marina trouxe esses dados, né, de que além
das pessoas vítimas de Covid, todos nós estamos nesse grande grupo de risco, do que a gente vai levar quando tudo isso acabar dessa situação a qual nós estamos metidos e que ninguém pediu, né? Que implica inseguranças no campo do trabalho, coloca os relacionamentos pessoais a teste, ou pela distância ou pelo excesso de proximidade, essa mistura que existe agora entre o trabalho e a casa, a necessidade de acompanhar os filhos nas tarefas de casa, a perda dessa rotina, porque a rotina é um elemento que nos traz muita segurança, o risco de morte nosso ou das nossas pessoas queridas, e a gente sabe que as crianças, de uma forma mais ou menos consciente, vivenciam tudo isso que acontece entre nós também. Então, o que talvez em um mês pudesse ser uma experiência nova, agora depois de 6 meses é uma enorme pressão sobre nós, né, e a nossa organização. Eu acho muito importante que a escola tenha de fato pedido para vocês pais responderem essa pergunta sobre como vocês enxergam as crianças e os jovens. Os professores e os funcionários também responderam essa pergunta, não é o caso aqui compartilhar os resultados, mas esses grandes blocos, né, da ansiedade, da tristeza, da preocupação com a própria existência, eles aparecem também, né? E um dos dados que também aparecem como sintomas do estresse pós-traumático e que vocês pais talvez possam até observar junto com as crianças, é que às vezes é como se a criança tivesse uma perda da capacidade de aprendizado, como se de repente ela não soubesse mais aquilo que ela já sabia. E isso é sim um sintoma desse estresse. E as razões para isso aparecerem são muitas, mas eu vou retomar o tema da resiliência. Então, numa definição simples, a gente poderia dizer que esse termo que foi emprestado da física e que a Amy Warner começa a estudar nos anos 80, ele significa que o ser humano ele pode ser submetido a uma situação que coloca a vida dele em risco, que faz ele temer pela própria vida. Às vezes não é uma situação tão claramente que coloca em risco, mas que ele se sente ameaçado e ele pode passar por essa situação, sair dela modificado, mas ele retoma a sua condição e a sua capacidade de crescimento. Então, essa capacidade da resiliência, ela começa a ser muito estudada a partir dos anos 80, e o que eu vou compartilhar com vocês um pouco é o conhecimento que foi desenvolvido por um psiquiatra francês chamado Boris Cyrulnik. Ele já é velhinho, uma pessoa que passou por uma situação bem difícil na biografia dele. Com 6 anos de idade, quando a França é invadida pelos nazistas, os pais dele são deportados para Auschwitz, e ele só sobrevive porque no dia que os pais e outras pessoas da comunidade judaica foram levados, ele se escondeu no banheiro, 6 anos de idade. E aí ele passa a ser cuidado por uma família de franceses que dá para ele um nome falso e cria, né, o Boris como se fosse da família. Essa vivência vai ser uma vivência tão impactante na biografia dele que ele, criança, resolve que ele vai ser psiquiatra. Recentemente eu vi uma fala onde ele dizia que aos 11 anos de idade ele descobre que a psiquiatria tratava loucura e que ele tinha escutado tanto falar da loucura nazista, ele queria se tornar um psiquiatra para curar o mundo da loucura nazista. Rapidamente ele se deu conta de que não era tão simples assim, mas o que ele mostra, ele vai ocupar a vida dele se dedicando a estudar esse tema da resiliência, que é quais são os recursos que a gente tem, quais são as condições que nós temos para superar uma situação difícil. E aí, olhando para esses recursos, ele vai ver, como a Marina já trouxe, que a saúde mental, ela é uma conjunção de vários fatores.
não se trata de um fator só que gera em nós uma sensação de bem-estar ou um distúrbio, mas é uma conjunção de fatores que levam isso a acontecer ou não. Então, pessoas diferentes, expostas à mesma experiência, vão ter vivências diferentes e capacidades de resposta variadas a essa mesma circunstância. Então, um âmbito que o Boris Cyrulnik vai falar, que tem a ver com a resiliência, é um âmbito biológico. Então, de fato, existem pessoas, por exemplo, ele cita especificamente, né, o que ele chama de pequeno transportador de serotonina. A serotonina é uma substância que é responsável pelo nosso humor, e existe isso, é constitucional, 15% da população que transporta pouca serotonina. São pessoas mais sensíveis, né, que ele fala, são os que choram mais quando assistem um filme, se emocionam com a poesia, apreciam a arte, a música, e que se tudo na vida delas caminhar de uma forma adequada, né, se ela tiver uma vida sem sobressaltos, essa diferença bioquímica não tem por que impactar negativamente a vida dela. Mas quando expostos a situações difíceis, né, situações desafiadoras, são pessoas que depois de passar por essa situação vão ter mais dificuldade de se livrar desses sintomas ou de desenvolver os sintomas justamente. Então, esse é um âmbito biológico. E existe um outro âmbito que esse cientista tem estudado muito, que se estuda muito nesse momento, que é o papel que na primeira infância tem as relações afetivas. Então, a gente tem como um fator de proteção aos eventos traumáticos as relações afetivas seguras que nós e as crianças tiveram nos primeiros anos de vida. Crianças que tiveram um ou mais adultos de referência com os quais desenvolveram uma relação de segurança, de afetividade segura, são crianças que, expostas a situações desafiadoras, vão ter mais condição de superarem essas dificuldades. Mas existe um dado de que, esse dado não é meu, esse dado é dele, das pesquisas que ele acompanha, que por volta de 1/3 das crianças do mundo não tiveram essa experiência. Por quê? Se a gente pensar, né, na comunidade como um todo, global, a gente tem as dificuldades casais, com muitas dificuldades de relacionamento no início da vida, mães que tiveram que cuidar sozinhas das suas crianças, crianças que estão em situação de guerra, né, como a Marina já colocou também, então, cujas mães passam por grande estresse, e, portanto, não tem condições, né, de oferecer esse sentimento de segurança, a criança participa junto com a família dessa situação de vulnerabilidade. Então, crianças que não tiveram um apego afetivo seguro vão ter mais dificuldade se confrontadas com uma situação, assim, limite, de também superarem essas dificuldades. Um outro aspecto que ele ressalta, que é um fator de proteção quando a gente pensa no estresse pós-traumático, é a capacidade de mentalização. E com isso ele quer dizer o quê? Que a criança bem pequenininha, mesmo assim, está aprendendo a falar, ela já consegue não ter um pensamento como o nosso, abstrato, conceitual, mas ela consegue fazer leituras da realidade a partir dos sinais que ela percebe, consegue associar percepções que a ajudam a entender o que acontece. Todos vocês que são pais devem saber que muito pequenininhas, a criança que está com fome e escuta a voz da mãe dizendo já vou, pode não entender as palavras, mas ela, pelas experiências anteriores, já sabe que a comida não vai demorar. Que quando a campainha toca, ela vai correndo para a porta, se ela já sabe andar, porque ela já associa a campainha com a chegada de uma visita. Então, todos esses são sinais de que a criança, no caminho do seu desenvolvimento, mesmo pequenininha, ainda com uma linguagem pré-verbal, ela já está conseguindo fazer uma leitura daquilo que ela vivencia no ambiente dela e reagir de acordo. E quando a criança, pelo seu desenvolvimento, se ela não tiver um atraso nesse desenvolvimento, consegue fazer essa leitura,
então ela está mais protegida para passar pelas situações difíceis, ela tem uma maior chance de depois conseguir ultrapassar com relativa, não vou dizer facilidade, mas assim, sair mais airosa dessa situação de desafio. E existem fatores que ele fala são fatores a posteriori da situação traumática. Quais são eles? Né? Então, a gente pensa esses fatores, relações afetivas seguras antes, o desenvolvimento dessa capacidade de mentalização e depois da situação traumática. E isso serve para todos nós, né? Porque em relação ao passado a gente hoje não consegue fazer muito, mas pensando em ações para o futuro, a gente tem a necessidade de passando por uma situação difícil, receber a segurança afetiva do nosso entorno. Então, aquilo que a gente faz para que a pessoa que passou pela situação difícil sinta que ela está sustentada afetivamente, que pode ser um gesto, um abraço, uma mensagem, que ela saiba que ela pode contar com essa ajuda. E o outro aspecto tem a ver com um elemento que é bem próprio da pedagogia Waldorf, que tem a ver com a possibilidade de encontrar um sentido para essa experiência. Então, isso que eu vivi, que foi difícil e desafiador, e que todos nós estamos vivendo e é difícil e desafiador, tem duas dimensões. A primeira dimensão é do fato em si. Então, é fato compartilhado por todos, que faz muitos meses que nós fomos retirados da nossa rotina, que todos nós, mais ou menos, precisamos passar diariamente por desafios para exercer a profissão, desafios para cuidar das nossas relações, desafio muitas vezes cuidando de pessoas que são pessoas vulneráveis à Covid, ou que estamos perdendo pessoas por conta dessa doença, desafios pela falta de estrutura que a gente tem do que os meios governamentais nos oferecem. Então, mais ou menos, o mar é o mesmo, mas os barcos são diferentes, alguns mais, outros menos desafiados a dar conta dessa situação. Essa é uma situação que a gente poderia dizer é o compartilhado. Além disso, existe uma outra dimensão que é como cada um de nós individualmente experimenta isso e representa isso. O que para mim, como pessoa, essa situação significa. E poder transformar, poder primeiro colocar em palavras o que é que isso significa e de repente conseguir, seja através de um pequeno aprendizado, a gente não precisa pensar na situação do Boris Cyrulnik, que teve que transformar numa profissão a perda dos pais, se a gente pensar, foi uma grande tarefa, dedicar o resto da vida dele a ajudar pessoas em sofrimento a superarem esses desafios. Às vezes o que a gente consegue significar, consegue transformar, é mais singelo, mas não é menos importante em termos de cuidados psíquicos. Então, poder tirar dessa experiência um sentido é muito importante para que a gente não fique preso, é muito importante para que a gente se sinta senhor dentro da nossa casa interior e que essa situação não nos aprisione. E aí, nesse campo, é bem interessante, o Boris Cyrulnik desenvolve vários estudos a respeito desse tema da resiliência, e ele mostra que algumas aliás, praticamente todas, todos esses elementos que a Marina trouxe são elementos que reforçam a nossa capacidade de resiliência. Então, as pessoas que têm, de fato, uma crença, e ele dedica um livro para isso, para esse estudo que se chama A Psicoterapia de Deus, está publicado em português. As pessoas que têm uma crença, que conseguem atribuir um sentido religioso, qualquer que seja a crença, elas têm uma melhor condição de retomar a vida delas depois de passarem por uma situação traumática. Mas não necessariamente isso precisa aparecer em termos de uma confissão religiosa. Ele fala aqui de uma espiritualidade mais ampla, ou seja, se eu consigo me vincular àquilo que é
transcendente, qualquer que seja beleza, seja justiça, seja caridade, assim por diante. Então, esse é um fator que contribui para a resiliência. Um outro aspecto bem importante que ele frisa é essa questão da arte e dos meios da cultura. Porque aí a pintura, a música, o cinema, a literatura, todos esses elementos, eles trazem para nós meios da gente significar e simbolizar e aí transformar isso que foi vivido em uma coisa diferente, não em algo que nos aprisiona. Então, acho que todo mundo teve a experiência, às vezes, de ler um livro, ir ao cinema quando a gente está passando por uma situação difícil e, de repente, ver representado no livro ou no filme que a gente assiste uma situação com a qual a gente se identifica. E isso tem um efeito sobre nós que é muito poderoso. Então, as narrativas de contos de fadas, as narrativas, as lendas, as fábulas, os mitos, né? Aquilo que vem no âmbito da literatura tem um efeito profundamente curativo nesse campo, porque o ser humano é esse ser que tem necessidade de atribuir um sentido para as experiências que ele tem. E aí eu acho que vem uma grande contribuição mesmo da pedagogia Waldorf, quando a gente olha para o currículo que a escola oferece para as crianças, quantas são as possibilidades da criança vivenciar esses elementos, receber conteúdos a partir dos quais transformar essas experiências difíceis. Nós estávamos conversando com uma classe da escola, por exemplo, a respeito da época de Micael que se aproxima. E vejam que símbolo maravilhoso, né, dessa coragem necessária para superar as dificuldades, superar os desafios que está chegando agora, no dia 29, acho que a doutora Ana Paula Cury vai fazer uma palestra a respeito disso, mas para vocês que estão aqui hoje, eu queria dizer que a gente pode sim e deve fazer uso dessas imagens, porque elas de fato atuam. E é tão interessante a gente comprovar isso, que eu não sei quantos de vocês têm acompanhado, os livros mais vendidos na pandemia são livros que tratam de outras situações de pandemia, né? Então, A Peste, do Albert Camus, o Decamerão, do Boccaccio e assim por diante. Então, a gente intuitivamente busca aquilo que nos ajuda a organizar essas experiências. Por último, antes de abrir para as perguntas, eu gostaria de dizer que o ser humano ele tem essa necessidade para preservar a sua saúde mental de se sentir em comando de si mesmo, que não é uma experiência tão fácil da gente ter hoje em dia, onde a gente está muito voltado para fora, com tantas demandas. Nós falamos muito quando falamos de saúde mental, e lógico, como apoio pedagógico é um foco muito grande do nosso trabalho, do olhar para as crianças e para os jovens, de oferecer as possibilidades de acolhimento, pensando naqueles acolhimento e significado das experiências, né? Pensando naqueles dois elementos que o Boris Cyrulnik traz, que são importantes depois do evento traumático, né? Então, o quanto as crianças e jovens têm a possibilidade de ter um espaço de confiança para verbalizar, poder expressar seu desconforto, e o quanto também eles têm um espaço para sentir essa segurança afetiva e poderem transformar, né, na forma de narrativas, na forma artística, enfim, das mais variadas formas possíveis, essa experiência pelas quais eles estão passando. Fica para nós, né, como comunidade escolar, apoio pedagógico, dos professores, os tutores, vocês como pais, eu acho que também, de fato, conseguimos criar uma rede para nos auxiliarmos mutuamente. Mas o olhar, como a Marina já trouxe, ele é para as crianças e jovens, mas deve ser um olhar também horizontal, né? Para nós como professores, como colegiado, como nós estamos
conseguindo nos apoiar mutuamente, vocês como família também. Eu acho que esse é um grande desafio e a gente nos próximos meses vai ter que cuidar muito de que isso aconteça, para que a gente consiga passar da melhor forma possível pelos desafios. Então, eu queria encerrar com isso e abrir para perguntas. Obrigada, Florência. Obrigada, Marina. Então, vamos lá. Eu anotei aqui, aparentemente não tem muita, porque vocês mandaram bem. Então, deixa eu ver aqui. Eu anotei primeiro. Aqui, nossa, sumiu aqui, peraí. A primeira pergunta foi a da Dani. Ela falou que gostaria que repetisse a analogia antroposófica sobre os membros frios e os membros quentes, a falta do querer. De repente, Marina, você pode colocar de novo aquele slide e voltar um pouquinho para essa parte. Por favor. Certo. Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Certo. Então, essa foi uma imagem que eu peguei da palestra da Sandra Schidler, psicóloga antroposófica. Então, o que ela fala? Né? Que o pensar que o sistema neurosensorial saudável seria frio. Aqui o rítmico, né, coração, pulmão, sentir, seria morno. E os membros, o metabólico motor do querer, teria que ter ali o calor nessa região. O que acontece? Quando o calor sobe aqui para o sentir, gera ansiedade, né? A pessoa pode ter um ataque cardíaco, enfim. Quando sobe para o pensar, traz esses pensamentos recorrentes, né? Esses pensamentos culminantes, de um ponto que prejudica a pessoa. E o oposto também. Então, quando o frio, que deveria estar aqui no pensar, ele desce, aí ela fala que causa também esse medo, essa paralisação, e quando desce para o querer, né, para os membros, ela associa à depressão, né, a questão dessa falta de querer fazer qualquer coisa, né, essa apatia relacionada à depressão. E aí ela também traz um pouco, né, algumas dicas, né, sei lá, se tá com a cabeça quente, esfria a cabeça, molha a nuca, toma um banho gelado, se precisa trazer o calor para os membros, é atividade física, né, um movimento com sentido. O que mais que ela traz? Ela fala de escaldapé também, para trazer esse calor para os membros. Fala o quanto a atividade física também ajuda, né, a pessoa que tem dificuldade de dormir ou de acalmar um pouco esse pensar agitado. Também meditação, respiração, ajuda a trazer aqui esse equilíbrio para o sentir, enfim. Um pouco do que ela falou na palestra da Sociedade Antroposófica. Não sei se ficou claro para a pessoa que tinha perguntado, mas é isso. Vou descompartilhar aqui um pouco a tela. Achei ótimo. Se a Dani tiver alguma dúvida, eu acho que ela pode abrir o microfone e perguntar depois. Ou você quer... Dani, tá tudo certo? Foi bem explicado? Acho que ela não sei se ela está conseguindo. Eu vou partir para a próxima pergunta. Qualquer coisa a gente volta, tá bom, Mari? A Josi Mila, ela acabou de falar aqui. Olá, boa noite. A respeito das dificuldades emocionais apresentadas na pesquisa da escola, os pais estão buscando o apoio pedagógico como recurso para ajudar nesse... Ah, é uma pergunta, desculpa. Os pais estão procurando... Eu me perdi, gente. Os pais estão buscando o apoio pedagógico como recurso para ajuda nesse momento? Se estiver, de que maneira está sendo feito esse apoio? Obrigada. Posso responder esse, Marina? Então, tá. Na verdade, como funciona esse trabalho? A questão seria entrar em contato com os professores, né? Então, os tutores, professores de classe ou professores de educação infantil. E aí, o que os professores fazem é entrar em contato conosco. Então, a gente pode ter reuniões junto com a família, junto com o professor, para pensar junto estratégias, pode alinhavar, talvez, sugestões de atividade para as crianças, mas, vamos dizer assim, a via de acesso é via tutores e professores, e aí eles entram em contato com a gente do apoio.
Ah, bacana. É uma informação importante, inclusive, de repente, de passar os coordenadores que estão assistindo a palestra, passar isso para todo mundo amanhã, né? Tá bom. O Pedro perguntou. Ah, não foi o Pedro, é a Hirley. Que tem aquele probleminha dos logins dos alunos, né? Foi falado em pessoas com baixa serotonina. Tem algum jeito de aumentá-la? Olha, Riley, o jeito que é mais certo é fazer atividade física. Isso que a Marina falou, o exercício físico é como é que chama? Panaceia, aquele remédio universal, serve para tudo. A atividade física aumenta a serotonina. Não sei se a Marina quer dar outra dica. Não, eu só queria lembrar que é o que eu falo para os alunos do ensino médio, né? Não precisa. A gente fala atividade física, já pensa, sei lá, academia, pode ser caminhada, pode ser dança, o importante é o movimento, né? É importante a pessoa encontrar o que ela gosta de fazer. E vai ter alguma coisa. Não precisa ser só o que a maioria das pessoas estão fazendo. Enfim. Mas algo que se mexa, né? Isso ele aumenta a serotonina, a endorfina e a dopamina. A atividade física é um remédio que faz a gente produzir esses hormônios da felicidade naturalmente. É ótimo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu peço que fale, pode até abrir o microfone se quiser, para ficar mais interativo até. E aí se não tiver nenhuma, a gente vai encerrar já já. Posso só fazer mais um comentário? Riley, é muito interessante o que o Boris Cyrulnik fala sobre as pessoas com baixa serotonina, porque ele fala que normalmente são as pessoas mais sensíveis e que apreciam mais as artes. E isso eu acho que é importante a gente ver que é o lado positivo da baixa serotonina. Talvez uma pessoa com a serotonina lá em cima seja um pouco insensível para esses aspectos. Então, para a gente ver que tudo tem dois lados, não é só uma perda nesse sentido. Nossa, que bacana ver essa perspectiva. Eu também queria acrescentar, eu sei que eu já falei, mas eu queria dar ênfase para a importância do contato com a natureza. Isso tem muitas pesquisas, muitas, que comprovam que o contato com a natureza faz bem para tudo, principalmente para diminuir o estresse, principalmente para a questão emocional. E esse contato, lógico que se for uma imersão, né, uma trilha, uma praia, é melhor, mas pode ser uma planta, e também tem pesquisas que comprovam que a imagem, você vê uma imagem da natureza, já vai ter um afeto, um efeito positivo no seu bem-estar, né? Então, não subestimem a importância desse contato para a saúde integral de crianças, jovens e adultos. Sem dúvida. Muita gente morando em apartamento, ficou complicado esse momento, né? Bastante, bastante. Isso é um fator de estresse muito grande. Bom, pessoal, pode. Fernanda, pode falar, Fê. Pode abrir. Oi, boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite, Florência. Tudo bom? Joia. Boa noite. Oi, Jaque. Então, eu só queria fazer um comentário que eu acho que esse nível de estresse e ansiedade que muitas crianças podem estar submetidas também tem a ver com o quanto que a gente conta da realidade para elas, certo? Então, assim, quanto mais crua e dura é essa realidade e a gente traz ela para dentro da nossa casa, então mais essa criança sente, né? Então, talvez pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre o quanto que a gente comunica às crianças do que tem acontecido, né, no mundo. E lembrar que, para uma criança de primeiro ano, você conta uma coisa, para uma criança do sexto, você conta outra, e para o ensino médio, é outra conversa, né? Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, acho que isso é bem importante. Eu acho que é um dado importante para a gente pensar que quando a gente vive uma situação difícil, talvez eu também não tenha frisado tanto quando eu falei dos dois níveis de trauma, né? Aqui, o fato,
e o outro que é o como a gente representa, ou seja, como cada um vive esse fato. Então, para o ser humano, o como faz tanta diferença, ou mais diferença, do que o que a gente vive. E no caso das crianças, acho que a Fernanda tocou num tema que é muito importante, como a gente conta que, de uma maneira que seja apropriada à condição de entendimento da criança, tudo precisa ser contado? Talvez não, mas algumas coisas a gente precisa poder dizer, porque as crianças percebem, só que isso precisa estar envelopado numa linguagem que não só comunique para a criança o que aconteça, mas também afirme para a criança e traga para a criança segurança. Porque ela não pode fazer nada para mudar a situação. E com muita frequência a gente esquece como é difícil ser criança. Ser criança é muito duro. Gente, de verdade. Não sei como foi a infância de vocês, a minha foi mediana. Mas, se o entorno não é um entorno que traz segurança, a criança por si só ela é impotente para transformar essa realidade. E por isso que a maior responsabilidade fica sim por conta de nós que somos adultos, de trazer para ela essa segurança e imagens, histórias, rituais, né? Eu não falei, mas também poderia dizer, né? Que a rotina e os rituais culturais, inclusive, são formas de trazer para nós segurança nos momentos difíceis. Hoje a gente vive numa sociedade, numa época onde esses rituais eles foram perdendo muitas vezes o significado, mas eles eram de forte amparo e quando a gente consegue manter esses rituais com as crianças, isso também traz muita segurança. O excesso de informação, a Marina trouxe, né? Ganhou até um nome de infodemia. Ele é ruim para nós adultos, pior ainda para as crianças. Ele tem o potencial de gerar muito mais ansiedade. Então, eu diria que a informação é com muita moderação e envelopada, né, numa imagem que traga para a criança uma verdade e, ao mesmo tempo, uma segurança. Não sei se a Marina quer complementar alguma coisa. Acho que talvez só mencionar que o que pode ser um estímulo para os adultos se cuidarem nesse momento, né? Porque além desse como transmitir o que está acontecendo para a criança, tem o que elas captam do nosso estresse, da nossa ansiedade, do nosso estado de espírito, né? Então, é mais importante ainda que a gente se cuide nesse momento para que a gente esteja o máximo possível calmos, né? Dentro da circunstância, porque isso também vai influenciar as crianças. E às vezes, não precisa vir na forma de explicação. Eu queria dar só um exemplo a respeito disso. Faz um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu estava dando uma palestra sobre um tema que tem a ver com esse nosso, mas enfim, se chama Os Gestos do Cuidado, e estava falando justamente dessa importância da música, dos contos de fada para organizar as nossas experiências. Então, eu contei vários fatos da minha biografia e pedi para que as pessoas, que eram professoras que estavam lá, tentassem se lembrar da infância delas de uma situação assim, né? Por isso, esses elementos da cultura, o teatro, os contos de fada, a música, ajudando a organizar a nossa vivência interna. E uma das professoras, que era da rede pública, compartilhou uma história que eu achei muito bonita. Ela contou que quando ela tinha uns 5 anos mais ou menos, a irmã dela mais velha teve um bebê. Eles eram muitos irmãos, né? Então a irmã mais velha teve um bebê e ela era caçula e tinha sido a queridinha da família até então. Ela sentia muitos ciúmes, mas com 5 anos ela não sabia que nome dar para esse desconforto que ela sentia. Então ela foi se queixar com a mãe da existência do sobrinho. E a mãe era uma pessoa bem simples, né? Essa professora falou que acho que a mãe tinha bem pouca escolaridade, mas uma grande sabedoria. Olhou para ela e cantou assim: toda criança é um rei, eu também já fui rei. E ela contou que na hora que a mãe falou isso, ela entendeu que ela tinha tido o tempo dela e que agora era o tempo do sobrinho. Não precisou mais nada. Isso foi a imagem que a mãe trouxe. Isso, todas as jardineiras, né, aqui presentes, temos jardineiras além da Fernanda, sabem fazer isso excepcionalmente.
Não é preciso uma longa explicação a respeito disso, mas o efeito, ele é imediato. Eu acho que é um grande recurso usado intencionalmente pela pedagogia Waldorf. Não sei se temos mais perguntas. Muito bacana, Florência. Gente, eu acho que não. Se tiver, foi o que eu falei, eu acho que mas ninguém perguntou. Se alguém se quiser se manifestar, sinta-se à vontade, que aí já a gente já encerra. Chegou um comentário aqui, acho que uma contribuição do Caio, né? Ele fala: criar um bom ritmo em casa, focar na rotina de cada família, trazer uma veneração à criança pequena, verdade no ser. É isso aí. Eu achei ótima essa pergunta da Fernanda, porque, na verdade, é que não tinha como prever como a gente tinha que agir antes. Então, a gente está conseguindo agora colocar na balança como fazer para o futuro, porque todo mundo entendeu o que aconteceu e está se preparando para as próximas incertezas também, né? Uhum. E eu lembro que no começo da pandemia eu falei para o Lorenzo sobre o Lorenzo é muito novinho, inclusive depois de conversar com a professora dele, a dona Cleonice, eu aprendi a não vulnerabilizar tanto a criança. Mas eu lembro que no começo eu expliquei sobre o coronavírus. Falei, Alô, não dá para ir para escola ver seus amiguinhos por causa do coronavírus, ele é um pouco perigoso, então a gente está tomando cuidado. Eu juro, gente, o Lorenzo, nas próximas semanas, ele fazia uns bichinhos, coronavírus, o coronavírus vai te pegar. E aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, olha a importância que começa a gerar. E aí, aos poucos, eu comecei a até tentar tirar essa importância do coronavírus e fui diminuindo até que hoje está tudo bem. A gente, é bom também saber que dá para voltar atrás, dá para reconectar a criança a outra coisa, nada é definitivo. Então, eu acho muito pertinente pensar a forma que a gente fala com as crianças, né? Porque, no fim, elas são as mais afetadas psicologicamente com tudo isso. Então, mas nós também, o apoio pedagógico queria deixar essa mensagem, que claro que o nosso foco como profissionais, né, da escola são as crianças e os jovens, mas a gente só pode cuidar dos outros se a gente cuidar de si também. Então, uma das ideias de promover essa palestra para os pais era chamar atenção para isso. A gente precisa se cuidar para poder cuidar deles também. Muito bacana. Então, pessoal, para suas salas, que o apoio pedagógico está disponível para os pais, para dúvidas sobre os filhos, tudo isso. E, meninas, Vi muito os obrigada. professores, hein? Vi os professores. É engraçado, eu sempre pergunto, eu sempre falo, gente, vocês estão perguntando para os seus professores se eles estão bem? Porque os professores cuidam tanto da gente, né, das crianças, dos pais, a gente precisa cuidar deles também. Isso. Pessoal, meninas, muito obrigada. Que palestra ótima, esclarecedora. Eu agradeço o tempo de vocês e eu agradeço também a todo mundo que assistiu. Chegou num pico aqui, tinha bastante gente, acho que quase mais de 80 pessoas. E eu agradeço por terem disponibilizado o tempo de vocês para desenvolver tudo isso para a gente. Não, nós que agradecemos, muito obrigada. Agradecemos a organização, né, a Jaqueline que fez a mediação, a Vanessa também que organizou tudo e a presença de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada. Boa noite, se cuidem. Obrigada, boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Gláucia. Bom descanso. Boa noite, obrigada, menina. Boa noite, Rafa.
Boa noite, obrigada, viu, meninas? Boa Tchau. noite, Kátia. Boa noite. Boa noite, Vamos lá. Soninha. Tchau, tchau. Boa noite, parabéns, foi ótimo, meninas. Muito bom. Boa noite. Tchau, meninas, bom descanso. Obrigada, foi ótimo, parabéns. Obrigada. Bom. Nada.